Olá pessoal, muito boa noite. Muito boa noite a todos. Estamos aí começando mais uma live. Hoje à noite nosso tema será inteligência emocional. Teremos aí um convidado muito especial, o Adriano Matos. Já ele entra aqui na live com a gente. Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite a todos. Deixa só eu mandar... já chegou aqui. Já chegou, vai mandar aqui uma solicitação para entrar com a gente. Deixa eu tentar aqui. Ele junto aqui com a gente. Nosso convidado de hoje. Nossa live hoje será bem interativa, tá, pessoal? Vocês podem mandar as perguntas. Olha aqui o nosso amigo Adriano. Boa noite, Adriano. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, gente. Bem, deixa eu te apresentar primeiro, né? Para a turma aí que já tá online. Bem, o Adriano é um grande amigo meu aí, de longas datas já. Ele é psicólogo, neuropsicólogo também, né? Especialização em neuropsicologia. E vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto que é tão importante, né? Cuidar da saúde emocional aí nos tempos de crise, como ter essa inteligência emocional que a gente vai discutir hoje, nesses momentos de quarentena e tudo mais, tá bom? Adriano, eu apresentei você brevemente, mas eu quero que você se apresente aí para a turma também, fale um pouquinho aí de você para a galera. Bem, como Samuel me apresentou, né, meu nome é Adriano Matos, sou especialista em neuropsicologia, estou no momento me especializando também em ABA, que é Análise do Comportamento aplicada para o autismo e para a deficiência intelectual. Conheço o Samuel já há uma longa data, né, fomos colegas de faculdade e desenvolvemos uma grande amizade desde então. E para mim foi um privilégio, né, ter sido convidado para ter esse momento aqui, para discutirmos esse assunto, né, tão necessário no momento que a gente está vivendo hoje. Isso. Assim, deixa eu me apresentar também, né? Talvez tenha alguém aí na live que ainda não me conheça. Meu nome é Samuel Oliveira, eu também sou psicólogo, sou professor aqui da instituição FADESA. Estamos aqui para compartilhar com vocês esse conhecimento que julgamos ser muito importante nesse momento, tá bom? Emoções. Sabe que existem muitas vertentes, né, acerca dessa ideia do que seriam emoções, do que seria uma inteligência emocional. No meu ponto de vista, até esse termo tem sido até mal utilizado atualmente, né, essa questão de inteligência emocional. Muitas pessoas que não têm o devido preparo têm falado sobre esse assunto, mas aqui a gente vai tentar falar de maneira mais científica, de maneira mais direta, mas, claro, tentar deixar esse conteúdo mais claro para que vocês entendam o que de fato é uma inteligência emocional, como nós podemos adquiri-la, certo? Como nós podemos cuidar dessas nossas emoções, certo? Adriano, acho que quer falar um pouco sobre isso, né, Adriano, também? O tema inteligência emocional, na verdade existem várias teorias que buscam explicar esse rótulo, o construto, como alguns costumam falar, dito inteligência. Né? Para, digamos assim, explicar a inteligência, eu gosto muito de uma explicação que divide em duas áreas a própria inteligência em si, que seria a inteligência fluida e cristalizada. Quem vai muito para essa teoria, a inteligência fluida seria essa capacidade de raciocínio imediato em situações novas, aquilo que não precisa evocar aquelas aprendizagens anteriores. Já uma inteligência cristalizada foi todo aquele repertório de conhecimento que eu obtive ao longo da história da vida. Já essa questão do lidar com essas questões emocionais vai um pouco além disso. Em outro momento, a gente conversando, né, por exemplo, a gente discutiu, por exemplo, sobre a questão das funções executivas. Se eu fosse para uma linha mais neuropsicológica, eu poderia entrar no campo das funções executivas, que são aquelas funções
digamos assim, coordenadas que a gente pode pensar, planejar, executar de uma maneira, digamos assim, utilizando essa parte mais pré-frontal do nosso cérebro. Em outro aspecto, a gente pode lidar com as chamadas habilidades sociais ou emocionais, que aí já entra num campo mais psicológico. As habilidades sociais não são habilidades que a gente nasce com, elas não são inatas, mas são habilidades que a gente desenvolve a partir das experiências. E aí uma coisa muito importante, até para desconstruir um pouco sobre o estigma da psicologia, sobre os tabus, os preconceitos sobre o campo psicológico, psicologia não é só terapia. Psicologia não é um processo apenas psicoterapêutico. Psicologia é desenvolvimento humano. E quando a gente entra no campo das habilidades sociais e emocionais, a gente vê muito isso de perto. Porque o indivíduo, quando não tem desenvolvido, por exemplo, uma boa habilidade social para realizar uma crítica, por exemplo, para dar um feedback, para receber um elogio, para dar um elogio, ele sofre muito com isso. E às vezes se posiciona em situações extremas de passividade, né, quando a gente aguenta tudo calado, e de agressividade, quando de vez em quando estoura aquela bomba e acaba, digamos assim, falando aquilo que não deveria, ou da forma que não era cabível naquele momento. Então, assim, inteligência emocional eu vejo como um termo, se eu poderia utilizar um termo guarda-chuva, que tenta englobar várias e várias funções e habilidades cognitivas. Então, é uma forma, digamos, um tanto simplista de explicar o que é muito complexo. Então, nesse campo das funções executivas, nesse campo das habilidades sociais, eu acho que a gente, digamos assim, se coloca de uma maneira mais produtiva. Tanto em orientar como profissionais da psicologia, porque, como eu falei, não é só psicoterapia, mas é desenvolvimento humano, como também nesse aspecto de aprender mais facilmente, de uma maneira mais prática. Sim, sim, sim. É interessante, Adriano, que é um termo também que está na moda, né? As pessoas Sim. utilizam essa terminologia sem saber exatamente do que se trata. E a gente vai tentar desmistificar isso aqui durante a nossa live e também informar de fato o que é uma emoção, como nós podemos identificar as emoções e saber administrá-las. Isso talvez seja o principal ponto, né? Saber administrar as emoções, ou seja, o maior desafio, principalmente nesse nosso contexto de hoje, né? De agora. Eu gostei muito da sua fala, Adriana, acerca da inteligência, porque a gente percebe aí que inteligência é aquilo que é a preparação que nós temos para lidar com situações novas, né? A gente pega nossas experiências e aplica em situações diferentes. Então, quando a gente tem um problema novo, a gente vai ter que utilizar dessa capacidade psicológica, né? Desse processo psicológico de inteligência para que a gente resolva os nossos problemas da vida. Né? E, de fato, passamos por um momento dificultoso, né? Por um momento muito difícil. E sim, precisamos ter inteligência e jogo de cintura para avançarmos e passar por essa epidemia, né? Então, sim, primeira coisa que tem agora é inteligência, né? E aí me lembrou uma citação de um autor da educação muito conhecido, principalmente por quem é da área, né? Paulo Freire. Ele trata o ser humano como uma obra inacabada. Né? O inacabado. A gente ter consciência sobre esse inacabado nos possibilita, inclusive, entender que a gente não precisa se conformar com a forma, com aquilo que a gente já tem como ser humano, de habilidades, de competências e funções. A gente pode se modificar, tanto nos processos diversos de aprendizagens, há mudanças, né, neurais, há mudanças significativas no nosso cérebro. Quando a gente entra no processo de aprendizagem, a gente nunca é mais o mesmo. Há modificações, inclusive, estruturais. No próprio processo psicológico, quando a gente trabalha na clínica com o paciente determinadas questões, ele muda a sua estrutura cerebral diante desses processos, dessas novas aprendizagens. Então, realmente, é um processo de desenvolvimento humano. Sim, é importante concluir nessa questão aí que nós somos seres em construção, né? Nós estamos evoluindo e aprendendo, né? Nós estamos nos adaptando de acordo com as situações que nos aparecem. E isso é importante, né? Utilizar essa inteligência em situações quando necessário for. E essa palavra que você utilizou agora, né, se adaptando. Eu costumo acreditar que a maior habilidade que o ser humano tem, diferente de qualquer outro animal, é essa capacidade de se adaptar. Essa é a nossa maior diferença entre qualquer outra espécie. Essa capacidade de adaptação.
onde a gente vai desenvolvendo novas habilidades, novos modos de ser, né, de experienciar a vida, a partir do que o nosso contexto nos exige. Sim, sim, até porque nós seres humanos temos as chamadas funções superiores, né? E os animais têm as funções executivas, eles apenas As têm elementares. instinto, eles trabalham de forma mais automatizada. Nós não, nós nos deparamos com as situações e damos um jeito para elas. Né? Nós Esse temos essas jeito, funções elementares, né, mas temos as funções psíquicas superiores também, que é o que traz esse grande diferencial, né, de não agir simplesmente por instinto, não agir simplesmente como uma resposta automática à nossa espécie, né, mas num processo adaptativo, onde a gente pode perceber isso acontecendo. É claro que muitas vezes nós, seres humanos, agimos muito no automático e acabamos meio que parecendo que são respostas instintivas, mas nós temos uma capacidade cognitiva superior a qualquer outra espécie, que nos possibilita, né, não somente responder automaticamente ao ambiente, mas planejar, flexibilizar cognitivamente, né, que é muitas vezes voltar ali aquela resposta que poderia ser um tanto automática, repensá-la novamente, planejar e executar de uma forma mais assertiva. E é interessante pensar que nem sempre vai ser aquilo que é certo ou errado, mas é aquilo que é mais, digamos assim, assertivo ao momento. sim, sim. O Daniel Ferreira acabou colocando aqui uma palavrinha que a gente não utilizou, Adriano. Criatividade. Acho que é exatamente isso que a gente queria dizer, mas não utilizou a palavra. Obrigado, Isso. Daniel. Atividade de criar, né? Colocar coisas novas em situações diferentes. E, de fato, Transformar aquilo que já existe para ter, inclusive, funções diferentes, né? A capacidade de adaptar, de ressignificar as coisas, né? Ressignificação é uma palavra tão utilizada recentemente, mas que pouco a gente aplica à nossa vida. Essa capacidade de transformar aquilo que está ao nosso redor em soluções, né? Pegar objetos, coisas e dar função àquilo para que seja útil à nossa vida. E é isso que, de perfeitamente. certa forma, a gente tem feito nesse contexto de quarentena. Imagino que tem muitas pessoas que estão assistindo que estão num contexto de isolamento. Seja porque são profissionais, digamos, que estão na linha de frente, né, na saúde, estão tendo que se distanciar de muitos queridos, né, para não colocar numa condição de risco. A gente pode se adaptar a essa situação, inclusive usando ferramentas que a gente tem disponíveis. A situação, por exemplo, é de isolamento, mas a gente não precisa ficar isolado. A gente pode ter esse contato, é claro que não é a mesma coisa, mas acrescenta muito no emocional também. Esse contato através das tecnologias, dos recursos que a gente tem disponível. Utilizar o Sim, mais proveitoso, digamos assim, do tempo possível, a partir daquilo que eu tenho disponível para mim. Essa grande capacidade, como eu falei, que nós temos, que é a de adaptação diante das circunstâncias. E aí vem o que o colega colocou, né, a questão da criatividade, de exercer essa criatividade nesses momentos de desafio que a gente está vivenciando. perfeitamente. Galera que está chegando agora, nós estamos aqui com o psicólogo Adriano Matos. Ele é neuropsicólogo, está aqui explanando alguns conteúdos relacionados à inteligência emocional. A gente já destrinchou um pouco sobre o termo, né? Sobre o termo inteligência. Inteligência é uma coisa, emoções é outra, tá? Mas é importante que a gente desenvolva aqui essa discussão e eu peço para que vocês também, se tiverem algumas dúvidas, lancem aqui para a gente estar discutindo e tirando as dúvidas de vocês. Tá certo? Adriano, vamos partir um pouco então agora para a parte das emoções, propriamente Sim, dita. sim. O que seriam emoções, Adriano? E aí? Eu Compartilhe um gosto pouco com a muito de gente. uma, eu gosto muito de uma divisão desse campo emocional que fica um pouco mais prático da gente entender. Né? As emoções são, de certa forma, algumas respostas fisiológicas às situações ambientes, né? A partir de todo um histórico de vida, e a depender das emoções também tem essa questão cultural. E aí, nessa divisão, a gente compreende um pouco mais prático que aquilo que a gente chama de emoções primárias. O que são emoções Sim, primárias? São emoções que são inatas, são comuns a toda a espécie. Qualquer ser humano, independente do seu contexto sociocultural, de sua história de vida, ele vai desenvolver, né, ao longo da sua construção como ser humano, essas emoções. Que são, por exemplo, alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa. Mas existe uma outra categoria, que são as chamadas emoções secundárias. Essas emoções secundárias, elas são também chamadas de emoções sociais ou emoções contextuais,
que aí vai depender muito do contexto, né, sociocultural, que vai evocar o desenvolvimento dessas emoções. Elas exigem mais um pouco dessa parte nossa pré-cortical, né? Exige muito dessa parte mais complexa nossa do ser humano. E aí, as mais comuns delas são a inveja, a culpa, o ciúme, a vergonha, o embaraço, o orgulho, a gratidão, a admiração, desprezo, espanto. Essas emoções que exigem um tanto de planejamento, exigem um tanto de função cognitiva, diferente das outras que são assim imediatas à situação. São respostas assim, digamos assim, imediatas à experiência do momento, sem exercer essa necessidade, né, sem se evocar essa necessidade de cognição. É claro que, mesmo sendo uma emoção mais complexa cognitivamente, não quer dizer que a gente esteja pensando ou planejando ela, mas que ela exige muito mais das nossas áreas cerebrais do que as emoções primárias. Tem também as chamadas emoções de fundo, como alguns teóricos classificam. É claro que essas definições elas variam muito de autor para autor. Eu estou dando aqui uma explicação um pouco mais simples para a gente compreender. As emoções de fundo seriam aquelas emoções mais voltadas para o campo do bem-estar e do mal-estar, da calma, da tensão. E aí entraria essa resposta, né, muitas vezes, que o nosso organismo responde, chamada ansiedade, né, que estaria dentro desse campo das emoções de fundo, que traz essa sensação de bem-estar ou de mal-estar. Sim, perfeito. E outra coisa, Adriano, a gente percebe aí que, você tocou no assunto dos autores, né? A gente percebe que dentro da psicologia as teorias são muito vastas, são muito diferentes, inclusive. Tem autor que vai transmitir o mesmo conteúdo da sua maneira. Não, mas a gente não falei muito que você perdeu, não, foi coisa rápida. Mas estava falando justamente sobre essa diferenciação entre os autores da psicologia. Sim, sim. Outros vão, por exemplo, ditar as emoções como emoções positivas, emoções negativas. Não que as emoções, não que as emoções sejam necessariamente negativas. Por exemplo, a raiva. A raiva, em alguns momentos, ela pode ser até bem utilizada, né? O medo, por exemplo, também ele pode ser uma forma de nos proteger, né? Então, assim, não é necessariamente negativa, mas no sentido de que é o oposto, né? Dessas emoções aí ditas positivas. Então, nas emoções positivas, a alegria, né? Nas negativas, o medo, a raiva, os ciúmes e por aí vai. Diga, Dentro. Inclusive, essa questão do uso das palavras, do termo, diverge, inclusive, quanto aos teóricos, né? Por exemplo, você falando dessa questão do positivo e do negativo, a depender do teórico, pode significar que seja algo prazeroso ou algo aversivo. Ou pode ser, por exemplo, o positivo algo que agrega e o negativo algo que retira. Então, isso vai variar também de acordo com cada autor, de acordo com cada explicação. Não quer dizer que seja certo ou errado, mas são formas diferentes de explicar que têm um único comum objetivo, né, que é o desenvolvimento do próprio ser humano. A gente lembra agora das nossas discussões, né? Quem é que conhece um pouco a gente, né, da época de faculdade, a gente morou vizinho, né, naquela época, e às vezes a gente ficava até altas horas, né, debatendo, né, discutindo, né, e aí a formação da gente, digamos, pegou linhas um pouco diferentes, mas a gente conseguia encontrar pontos, digamos assim, de contato entre essas áreas, para uns, mesmo sendo água e óleo, né, mas para a gente encontrava muitos contatos também, nesse objetivo de buscar, digamos assim, o desenvolvimento do próprio ser humano a partir de qualquer teoria. Exato. Tem uma participação aqui, Adriano, de uma aluna dizendo o seguinte: eu sofro disso, a ansiedade é horrível, né? Dentro desse contexto aí de emoções, a gente também pode falar um pouco sobre a ansiedade, né? Não que necessariamente a ansiedade seja uma emoção. Ela pode haver muitas classificações. Desse momento, né, de angústia que causa mesmo ansiedade, que é algo natural, né, nesse momento agora. E o que nós podemos fazer também para nomear, para entender melhor essas emoções
e não, e não aumentar ainda mais essa ansiedade, né? Uhum. É importante lembrar que toda emoção, né, todas as emoções, elas têm a função, de certa forma, de proteger o ser humano. Tanto o próprio medo em si. Eu lembro quando a gente estudava ali na região do Recôncavo da Bahia, a faculdade ficava no alto, né, a faculdade adventista, e a cidade de Cachoeira ficava a cerca de 5, 6 quilômetros lá numa baixa. E tinha uma ladeira enorme. A primeira vez que eu desci aquela ladeira, eu descia a 10, 20 quilômetros por hora, né, de moto, com capacete e morrendo de medo. Que era uma ladeira, digamos assim, alta, com É, bem alto. curvas, com alguns precipícios do lado direito, principalmente quem está descendo, e eu desci com bastante medo. Eu lembro a última vez que eu desci aquela ladeira de moto. Desci a cerca de 80 por hora, eu estava numa situação, aliás, não foi a última, foi uma das últimas. Eu estava numa situação de sofrendo uma perseguição, tentaram tomar minha moto nessa época, e eu desci a cerca de 80, 90 por hora, eu não senti medo daquele local, eu senti medo das pessoas que estavam tentando me assaltar. Então, assim, foi uma resposta de proteção, mas a retirada do medo, quanto à questão da estrada, me colocou numa circunstância de risco de acidente. Então, o medo que era necessário para me proteger da queda naquele momento, ele não estava presente. E eu me coloquei numa situação de risco. Se a gente não tivesse medo de altura, por exemplo, a gente subiria em superfícies de, digamos assim, de situações de risco tremendas. Se a gente não tivesse medo de algumas coisas, a gente iria expor o nosso organismo a situações que poderiam ser grandemente prejudiciais a gente. Assim como qualquer outra emoção. Eu estou dando o exemplo do medo, né, mas todas as emoções têm sua aplicabilidade, né, no nosso contexto, seja nosso contexto social ou cultural. Não, e essa questão do medo é super importante agora nesse momento nosso, né? Porque sim, é para a gente ter medo de sair de casa, né? De sair de casa sem máscara, de sair desprotegido. A gente tem que ter a noção, sim, de que há um risco lá fora. Aí esse medo, nesse ponto, é muito bom, né? Para que a gente não se perca aí nas nossas obrigações de prevenção mesmo, né? Dessa epidemia. Está falhando um pouquinho a internet, não sei se é aqui ou é lá. Não, eu falei justamente desse medo de nos proteger dessa epidemia, né? A gente não sair de qualquer jeito para a rua, de sairmos protegidos somente por causa desse medo de contrair o vírus. E aí, por exemplo, Samuel, a questão da ansiedade mesmo, né? O que é que a ansiedade ela pode ser produtiva? Se você perceber, a ansiedade ela tenta antecipar situações ainda não vividas. Na maioria delas, a Sim, gente, inclusive, nunca vai viver. Mas ela pode ser útil no contexto de nos ajudar a nos prepararmos para determinadas situações que poderão acontecer. Nesse caso, por exemplo, do nosso contexto do vírus. O que é que a ansiedade pode contribuir? De nos ajudar a nos prevenir, digamos assim, a buscar os recursos que estão possíveis, a usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, a tomar as medidas de distanciamento e de isolamento necessárias. E aí, nessa sim. compreensão de todas essas ações possíveis ao nosso olhar, aí necessita uma outra habilidadezinha chamada aceitação. De aceitar aquilo que está possível e aquilo que não está possível ao nosso alcance também. É um processo um pouco complexo, falando parece simples, mas na vivência é um pouco complexo mesmo. E isso vale o exercício diário, né, para tentar, digamos assim, quem tem problemas, digamos assim, de insônia em decorrência da ansiedade, planejar suas ações, anotar, digamos assim, desenvolver uma rotina de organização, de estruturar suas atividades, isso alivia muito esses sintomas da ansiedade, da insônia, em muitos casos também. São coisas práticas, simples, né, digamos assim, que não resolvem, mas alivia muito essas sensações, esses sintomas diante desses quadros. Verdade. A Núbia diz o seguinte aqui, ó. Ana Núbia, aluna nossa aí do curso de enfermagem. Muitas pessoas poderiam estar usando a criatividade nessa situação, mas não estão usando, por causa das notícias negativas, né? Foi o que ela colocou aqui. De fato, essas notícias negativas acabam causando em nós
outras emoções que não deveriam ser as emoções que a gente deveria ter nesse momento, né? Acaba aumentando muito mais aí esse nível aí de angústia também, né? Essas emoções acabam ficando um pouco mais deturpadas por causa dessas notícias falsas, desses fake news, né? Então é uma coisa também que a gente tem que se preocupar e também ficar atento. Outra aluna colocou aqui: estou usando a raiva hoje para me defender. Eu não sei exatamente como ela está usando essa raiva. Contexto, né? O contexto, né, disso aí, não sei se é algo pessoal, familiar, mas de fato, a raiva também é algo que pode nos defender, né, Adriano? Sim, sim. Nesse contexto das emoções, né, tudo aquilo que... eu vi uma pergunta aí passando que eu acho que tem a ver com o que você falou agora, com o que você perguntou, sobre essa questão de até quanto, digamos assim, é normal, como diz assim, ou patológico. Até quanto essas emoções têm interferido, digamos assim, nas suas ações planejadas, pensadas. Digamos assim, quando foge dessa percepção do possível diante das suas capacidades, das suas habilidades, quando, digamos assim, interfere em algo que você, em uma situação que não estivesse tão abalada emocionalmente, você conseguiria fazer tranquilamente aquela situação, e nesse momento, digamos, de uma situação de medo ou de ansiedade, você já não consegue fazer, aí já está entrando no quadro patológico. Quando interfere, digamos assim, naquilo que já é aprendido e possível diante do seu quadro de habilidades. Acho que a gente pode ir por esse caminho. Né? Com certeza, com certeza. O Edson colocou aqui, pediu para que a gente falasse um pouco mais sobre os níveis de ansiedade. Sim. Os níveis, tá? Quando Um a nível gente mais fala leve. quando a gente fala de ansiedade, a gente tenta colocar, digamos assim, nas chamadas caixinhas, né? Determinados conjuntos de sintomas, determinados comportamentos. Uma coisa importante é a gente buscar, inclusive, identificar. É comum, na maioria das situações ansiosas, a gente identificar, né, o que algumas teorias chamam de gatilhos. São, digamos assim, eventos, situações que desencadeiam todo aquele processo ansioso. E aí, nesse processo, não sei se eu poderia utilizar o termo, de autoanálise, de autopercepção, desse autoconhecimento mesmo. Identificar aquilo que é aversivo a você, e aí pegando o gancho daquele outro comentário sobre a questão das notícias, daquele boom de informações que a gente está tendo aí, só falando aspectos negativos do momento que a gente está vivenciando. E aí entender o que é que está me fazendo bem realmente, o que é que está promovendo o meu bem-estar, lembrando, né, aquele conceito básico de saúde, não só como ausência de doença, mas de completo bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. O que essas situações, esses eventos, essas notícias, essas redes sociais que eu estou acessando, esses canais de televisão, o que eles têm promovido de bem-estar e o que eles têm promovido de mal-estar. E aí começar meio a criar um filtro de alguns canais, talvez deixar de seguir algumas redes, alguns ambientes que só trazem essas coisas que trazem mal-estar para você. E aí é importante que não existe uma caixinha que encaixa todo mundo ali. Cada pessoa é única no seu processo de desenvolvimento. Então, talvez aquilo que me traz mal-estar, para outra pessoa pode ser insignificante. A receita de bolo que serve para a Maria nem sempre vai servir para o João e vice-versa. Cada um vai perceber em si. Né? Por isso que é importante o processo de acompanhamento psicológico, porque traz esse desenvolvimento da própria pessoa em conseguir analisar a si mesmo. E perceber quais são os meus limites, quais são as minhas possibilidades, o que é que me faz bem e o que é que tem me feito mal, e como lidar com isso. Lembrando que nesse contexto a gente tem, digamos assim, meio que 3 caminhos. Algumas coisas a gente vai conseguir evitar, deixar de lado. Outras coisas que nos fazem mal, às vezes um relacionamento que não está muito bem, uma situação de conflito no trabalho ou dentro de casa, algumas coisas a gente vai conseguir, digamos assim, modificar, resolver. E aí entra a questão das habilidades sociais, como algo que vai trazer um repertório a mais de habilidades para ajudar no enfrentamento disso. E outras, que aí vai exigir um pouco mais da gente, a gente vai precisar, digamos assim, conviver.
Apesar daquilo, a gente não se sente mal, não se sente bem com aquilo, mas eu preciso me adaptar, pelo menos por enquanto. Por exemplo, essa questão do vírus. A gente não tem como resolver daqui de casa tudo. Então a gente precisa se adaptar. O que as pessoas chamam, digamos assim, de resiliência. Ou dessa capacidade mesmo de se adaptar a essa situação presente. E depois, quando tudo isso passar, eu volto ao meu estado original. Sim, perfeitamente. A Suelen Guzmão fez uma pergunta aqui interessante. Olha. Quando é que o medo deixa de ser benéfico ou protetor e passa a ser patológico? Gente, é muito importante que a gente faça essa diferenciação, sim, tá? Até porque o medo normal, né, a emoção medo, né, medo é apenas uma emoção, tá? Não é patológico. O medo ele é extremamente racional. Existe, de fato, um risco, certo? E o medo acaba nos protegendo desse risco. Esse dito medo patológico é o que a gente conhece por fobia, né? A fobia é um medo irracional, ok? É quando o sujeito tem um medo de algo que não vai lhe oferecer perigo algum. Por exemplo, ele está assistindo um filme de cobra, e aí passa uma cobra lá no filme, ele entra em pânico porque viu a cobra lá no filme. A cobra não vai entrar na casa da pessoa e atacar a pessoa, né? Então, é importante que a gente diferencie muito bem isso aí. Do lado de fora, sim, existe um risco, por isso essa ideia da quarentena, essa ideia de que nós fiquemos em casa, para a gente se proteger de algo real. Não é visível, é um vírus, né? Não é visível o vírus, mas ele é real, certo? Então, claro que a gente não precisa entrar em pânico também nesse momento, tá, gente? A gente precisa tomar todas as medidas cabíveis de prevenção mesmo, mas ainda não precisa entrar em pânico, tá bom? Fique em casa, se proteja, cuide de você, cuide de sua família e vamos torcer para que dê tudo certo, tá bom? A Mauricéia, Adriano, quer falar alguma coisa sobre isso aí? Não, estou dizendo assim, espero que não tenha aqui ninguém com aquele pensamento negacionista, né, que infelizmente eu conheço algumas pessoas que ainda não acreditam na existência desse perigo, né? E aí, infelizmente, essas pessoas podem, digamos assim, causar um prejuízo não só para elas, mas para as pessoas que estão envolvidas em seu contexto social. Né? Então, vamos tentar se ater aos fatos reais. Se é para buscar notícia, que busquem fontes confiáveis, nas fontes, digamos assim, de profissionais da saúde, né, principalmente quem está lidando com essas questões, que é daquelas especificidades, como os infectologistas, biólogos especialistas nessas áreas também, se atentar aos dados oficiais, cuidado com as notícias falsas que andam circulando por aí. Sempre que for compartilhar alguma notícia, principalmente pense se ela é real, e aí busque nas fontes originais, porque hoje as pessoas estão agindo, e aí eu posso utilizar, acho que cabe, né, de forma até perversa. Né? Acredito que a pessoa que cria uma fake news, ela não cria com boas intenções, não tem condição. E aí, por exemplo, pode servir de gatilho para despertar problemas ansiosos de outras pessoas, pode causar prejuízo a outras pessoas isso aí. E aí a gente tem que pensar e buscar confirmar se é real ou se é apenas uma notícia falsa. Se é uma notícia falsa, compartilhe naqueles canais que reproduziram a notícia falsa a informação orientando que aquilo é uma fake news. Eu tenho feito muito isso nas minhas redes sociais, principalmente no WhatsApp. E aí, se for uma notícia real, né, ainda que seja real, pense bem, qual é a função desta informação para aqueles que eu vou compartilhar? Quais são os benefícios que essa notícia, que essa informação vai trazer para a vida dessas outras pessoas? Se você não conseguir encontrar um objetivo, um benefício sequer, significa que não é necessário. E que não vai trazer bem para essas outras pessoas. Então, guarde para você. Busque compartilhar aquilo que tem uma função objetiva, algo prático, necessário, que pode realmente contribuir na vida das outras pessoas. E lembre-se, por mais que pareça ser importante, a gente precisa confirmar se é verdade. Notícias, por exemplo, sobre cura, determinados usos de medicamentos. Gente, eu tenho o maior medo de compartilhar notícias sobre medicamentos porque estimula a automedicação. E a gente sabe que centenas e milhares de pessoas hoje morrem por conta da automedicação. E às vezes, como aconteceu, por exemplo, com esse medicamento aí que foi discutido há pouco tempo atrás, pessoas estocaram
E aí, por exemplo, a comunidade, as pessoas que dependem desse medicamento para sobreviver, como, por exemplo, as pessoas com lúpus. Muitos ficaram sem fazer o tratamento, né, naquele período de tempo. E para aquelas pessoas, a ausência desse medicamento pode custar a vida. Para as outras pessoas, a automedicação pode dar problemas cardíacos terríveis. Então, assim, um se automedica e acaba prejudicando a vida, o outro fica sem o medicamento e prejudica a sua vida também. Tudo por conta de uma fake news. Né? Trazendo só essa reflexão, esse parêntese, nesse tempo que acho que tem a ver também com o nosso assunto. Sim, não, sim, de fato. É essa ideia do pânico também, né, Adriano? As pessoas entram em pânico justamente por causa dessa fake news e acabam tomando medidas que não beneficiam nem elas mesmas e nem aos outros, né? Acabam prejudicando outras pessoas. A Mauricélia colocou o seguinte: Adriano Matos, qual o maior aprendizado que podemos tirar dessa situação? Pergunta bastante interessante, né? Acho que eleger um maior aprendizado, acho que ficaria um pouco difícil, né? Como eu ouvi certa vez um ditado popular, você me apertou agora sem me abraçar, né? Mas eu acredito que a gente pode tirar diversas lições, né? Como, por exemplo, existem muitas pessoas que estão se colocando à disposição para ajudar, né? Existem muitas ONGs, muitos voluntários que se mostraram ativos nesse momento. Essa capacidade que a gente vai exercer agora, como talvez nunca em outra época da vida, de resiliência, de adaptação, né? É um processo de aprendizagem também. Eu lembro de uma fala, né, do professor Leandro Carnal, que ele diz assim: é fácil, digamos assim, dirigir numa estrada limpa, asfaltada, à luz do dia. Mas só profissionais, só pessoas de excelência, com muitas habilidades, conseguem, por exemplo, dirigir numa estrada esburacada, de chão, no meio de uma tempestade à noite. Então, assim, estamos vivendo próximo dessa tempestade. E agora precisamos, digamos assim, nos unir em termos de saberes diferentes. Não existe saber menor ou maior, mas todos têm a sua significância de acordo com o contexto. E buscar, digamos assim, aplicá-los, compartilhar o máximo possível. Se você tem, digamos assim, conhecimento na área da medicina que pode contribuir com algumas pessoas, é a hora de compartilhar. Se você tem conhecimentos na área psicológica, é o momento de compartilhar, como estamos fazendo agora. Se você tem conhecimentos na área pedagógica, você pode orientar pessoas que estão com os filhos dentro de casa sem saber o que fazer, no processo de aprendizagem. Se você tem orientações sobre as questões de limpeza, higiene, você pode compartilhar também. Né? Então, é o momento da gente compartilhar aquilo que a gente tem de melhor. Do conhecimento, das ações, do cuidado. Né? Esse processo de empatia, né? Tentar se colocar no lugar do outro. Então, acho que, diante de todas essas ações, cada indivíduo, mais tarde, a gente vai poder refletir, olhar um pouquinho para trás e perceber o quanto aprendeu, o quanto se desenvolveu nesse momento, embora angustiante, embora difícil, mas de muitas vitórias e alegrias também. Com certeza. O Edson, Adriano, colocou aqui o seguinte, olha, tem muitas situações de que o sujeito vive em ansiedade, mas não sabe que é ansioso. Ele tocou aqui num assunto muito interessante, porque a gente vivencia muitas emoções, muitos conflitos psíquicos, mas a gente não sabe nomear esses conflitos, essas emoções. A gente não sabe colocar em palavras o que de fato a gente sente. Está com raiva, não sabe dizer que está com raiva. Está triste, não sabe dizer que está triste. Né? Então, ele colocou justamente essa questão de estar ansioso e não saber que está ansioso, o que é ansiedade. Sente um desconforto mental muito grande, mas não sabe dizer o que é. Né? Isso deixa, de fato, uma lacuna muito grande, né, no pensamento do sujeito. Né? Isso acaba fazendo com que hajam outras alterações, inclusive, de outras emoções, né? Sim, sim. E aí, essa questão do nomear, né? Nós, como seres humanos, a gente parece que tem uma necessidade, né, de dar nome às questões para, inclusive, atribuir significado. Parece que é algo natural do ser humano. A gente tem que tomar, digamos assim, um cuidado só com a função desse nomear. Por exemplo, para eu compreender o que é um transtorno de ansiedade, ou o que é um transtorno depressivo, eu posso dar nome a esse transtorno, mas eu tenho que compreender o conjunto de sintomas, conjunto de sinais e sintomas que circundam esse construto que a gente chama de depressão, por exemplo. Na verdade, são várias, né? Mas o que é isso, digamos assim, para mim, para o meu
experienciar como pessoa. E a partir Sim. disso, a questão da função que eu falei, o que é que vai, digamos assim, servir para mim esse nome? É para me ajudar no processo de tratamento? É para eu identificar quais são as situações que, digamos assim, que desencadeiam o processo de sofrimento? É para eu identificar quais são as experiências diárias que reforçam essas situações de sofrimento, ou seja, que aumentam a frequência e a intensidade das crises? É para eu compreender quais são os aspectos diários que promovem bem-estar? Então, diante da função, eu vou compreender se esse rótulo ele é benéfico para mim ou não. Inclusive, a depender da área, né, a gente vê muito isso do campo psicológico, a gente evita até, digamos assim, dar nome aos transtornos, ou, digamos assim, nomenclaturar isso mesmo, né? Mas no objetivo mais prático, né, de compreender esse contexto, né, essas vivências dessas pessoas, o que é que, digamos assim, evocam esses sofrimentos, como é que essas pessoas se comportam diante disso, e aí, mais importante, como elas percebem isso. Porque na maioria das vezes, né, e acho que foi isso o contexto da pergunta, as pessoas não conseguem se perceber diante da crise, diante do processo de sofrimento. E aí a terapia ela ajuda muito nisso, nesse processo de conhecimento do eu enquanto pessoa. É como se a gente estivesse vivendo e se olhando lá de cima, fora do jogo. O olhar de fora do jogo ele é mais, digamos assim, proveitoso. Ele traz, digamos assim, alguns aspectos, algumas especificidades que quem está no jogo não consegue ver. E aí, na análise, no processo de terapia, o paciente ele consegue se encontrar consigo mesmo e perceber esses detalhes que na vivência ele não consegue perceber. E aí ele começa a desenvolver, inclusive, habilidades que vão ajudar a perceber um pouco disso diante das suas experiências de vida. Por exemplo, olha, aconteceu isso. Significa que eu vou começar a desencadear determinadas sensações, vou perceber isso e tal. Já começa a, digamos assim, identificar até os gatilhos. Aquilo que traz aquelas sensações. É claro que varia muito de pessoa para pessoa. O ser humano é muito complexo para caber numa caixinha A, B ou C. Né? Verdade, verdade. A Ana, Adriana, disse o seguinte, ó, no meu caso, eu estou fazendo novos planos na minha vida. Assim, de fato, a gente tem que se reorganizar, né? Se reorganizar mentalmente, se reorganizar financeiramente. Os planos mudam muito, né? Esse período de crise está mudando muita coisa. Né? E, de fato, a gente tinha planos, por exemplo, para 2020, que nem todos podem ser realizados mais, né? Justamente porque desestabilizou tudo, né? É um momento que esse momento causou essa diferença na sociedade, né? E, de fato, a gente vai ter que se reorganizar, né? Fazer um replanejamento para 2020. E, assim, o pessoal tem feito um replanejamento hoje para retomar as atividades a partir de maio, né? Ou a partir de junho, a partir de julho. Mas mesmo esses replanejamentos também não são concretos porque a gente não sabe também se vai normalizar as coisas daqui para lá, É né? um A gente não cenário tem de uma data, incerteza, né? muita incerteza, a gente não tem uma data fixa para poder replanejar a partir dali a nossa vida, né? Isso, de fato, gera muita angústia, não? Sim, sim. Na verdade, essa dificuldade de conseguir mensurar, de conseguir ter controle. A gente vive numa época que a gente tem um controle maior sobre as situações do que em outras épocas. A gente consegue prever alguns determinados eventos. É claro que isso acaba nos enganando muito, que traz essa ilusão, essa falsa percepção de que tudo é previsível. Não é. A gente, por exemplo, as situações ansiosas. Quando o indivíduo entra numa crise de ansiedade, ele tem certeza que vai dar tudo errado no dia seguinte, naquela apresentação, né, naquela exposição diante do trabalho. Ele tem certeza que vai dar tudo errado. E às vezes ele chega lá e não era nada daquilo. Percebe que era tudo diferente, que as pessoas gostaram, né, que as pessoas gostaram da sua apresentação. E é preciso a gente. Eu gosto de um termo, embora não é muito minha área, é um termo da área cognitiva, que eles chamam de distorção cognitiva. É claro que esse termo ele abarca um bocado de distorções, mas dá uma explicação tanto. Me perdoe os especialistas da área se for muito simplista, mas só para ficar mais acessível para a gente. É como se a gente distorcesse essa realidade e começasse a identificar, né, um dos termos utilizados, catástrofe em muitas situações.
identificar tragédias em coisas, a chamada tempestade num copo d'água. E aí, quando a gente vai vivenciar realmente a situação, a gente percebe que era muito diferente. E que se tivesse mais tranquilo, se tivesse mais com o controle dessas emoções, a gente conseguiria ter executado muito melhor, porque, inclusive, teria habilidade para isso. Mas quando as emoções elas interferem muito, quando elas saem dessa questão do cuidado, mas vai para esses extremos, eles acabam nos limitando, inclusive, em nossas habilidades. E essas emoções, né, Adriano, elas, em muitos momentos podem nos beneficiar ou, se forem mal utilizadas, podem nos prejudicar, né? Então, a grande questão aqui é a má administração dessas emoções, né? Você pode, sim, vivenciar suas emoções a partir do momento que elas se apresentarem para você. Ou você vai vivendo, vai tendo essas emoções. Mas tem que tomar um certo cuidado, sim, para não se prejudicar através delas, né? Inclusive, Samuel, essa questão de administrar, hoje a gente vive num mundo de muitas disseminações de informações erradas, de usos, digamos, simplistas e muitos termos psicológicos complexos. Tem muitos pseudos profissionais baseados em pseudociências que acabam, digamos assim, utilizando de má fé para trazer informações errôneas para as pessoas. Tenham muito cuidado quando for buscar um profissional de saúde, quando for procurar um profissional de saúde mental, veja se o profissional está realmente com a formação devida para a área, para não causar mais prejuízo do que benefício. Veja se é alguém, digamos assim, que tem uma formação para aquilo. Porque, inclusive, a gente às vezes vai buscar recursos para lidar com as emoções com pessoas que não têm competência profissional para isso. E acaba trazendo mais prejuízo do que benefício. Né? Lidar com as emoções não é fácil, porque ninguém cabe naquelas caixinhas, como eu já falei. O ser humano é muito complexo, muito dinâmico. Inclusive, nenhum psicólogo ou psiquiatra vai dar uma resposta pronta para o paciente. Jamais isso. Conselho, né, já desmistificando uma coisa aqui, psicólogo não dá conselho. Porque o meu conselho só serve para mim. É a partir da minha experiência de vida. O psicólogo ele vai buscar compreender a partir da história de vida do paciente, a partir das suas interpretações, dos seus significados de vida, e aí trazer essa reflexão do próprio, para poder fazer as suas escolhas diante das suas possibilidades naquele momento. Aí traz um grande diferencial entre buscar uma ajuda qualificada e uma ajuda, digamos assim, de um charlatão. Mas é importante, inclusive, eu lembrei agora de um aspecto importante, a gente falar também que não é preciso você ser um profissional de saúde mental para você fazer um acolhimento. É uma coisa que até a gente está, eu e Sueli, a gente está produzindo uma cartilhazinha, algo, digamos assim, uma linguagem simples, para buscar orientar principalmente os profissionais de saúde, mas também, digamos assim, abrir para outros profissionais e outras pessoas que queiram, né, ter acesso a essas informações, que buscando, digamos assim, ajudar nesse processo a lidar com essas emoções. E uma das coisas que a gente pontuou lá é que a necessidade, né, às vezes, na oportunidade do cuidado com o outro, a necessidade da gente fazer um acolhimento. Não é preciso ser psicólogo para fazer um acolhimento. Eu posso, por exemplo, acolher meu colega em determinada situação, fazer aquilo que é possível e depois orientar e, digamos assim, encaminhá-lo para buscar ajuda do profissional especializado. Mas até então eu posso dar esse suporte inicial. Eu posso fazer uma escuta. Né? Eu gosto de orientar, por exemplo, a fazer uma escuta. A gente pode fazer uma escuta desde que ela seja não punitiva, que eu não coloque meus valores, meus preconceitos, né, minhas predisposições diante disso. Eu só escuto, eu só deixo ele desabafar, colocar para fora, sem julgamento. Isso pode salvar vidas. Essa escuta, quando você termina ela, você pode dar, por exemplo, um feedback pequeno, um resumo, uma síntese daquilo que aquela pessoa confiou a você. Só para mostrar para ela que você está compreendendo, que você está dando atenção para ela. E dizer que, embora você não saiba o que ela está passando, que apenas ela que está vivenciando, mas você imagina o que ela pode estar sofrendo e que está aqui para ajudar. E você pode mediar, inclusive, a busca por ajuda por essa pessoa, né? Uma busca por uma ajuda profissional. Isso são aspectos que, por exemplo, numa crise, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que já tiveram, por exemplo, histórico de crises de ideação suicida, ou aspectos de autoviolência, né? Violência autocometida, um comportamento desse pode salvar a vida. O cuidar, o acolher a situação de crise, ela pode salvar a vida. Com certeza. Assim, nesse momento precisamos ser humanos, né, Adriano? Sim. Além de
não necessariamente psicólogos, mas humanos, né? Sim. Entender a dor do outro, entender a dificuldade do outro, o problema que o outro está vivenciando. Eu sei que você está passando pela mesma quarentena que essa outra pessoa tá passando também, né? Mas são interpretações diferentes, são vidas diferentes, são pessoas diferentes que se deparam com as mesmas situações de sua maneira, né? De sua maneira individual. Isso tem que ser respeitado. Então, nesse momento, é muito importante a questão da humanização, do acolhimento do próprio ser. Samuel, o que você falou agora de humanização, eu me lembrei daquela frase de Carl Jung, né, de Jung, que diz assim: conheça Hum, todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Acho que traz muito nesse contexto agora, né, para a gente buscar verdadeiramente cuidar do outro como a gente queria ser cuidado, buscar agir, se comportar, amar o outro como a gente queria ser tratado, ser amado. Né? Um processo mesmo perfeitamente. de empatia. Né? Uhum, perfeitamente. Adriano, nossa live está quase no fim, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma uma pergunta mais importante aqui para a gente citar agora. A galera que está dizendo aqui que é bastante difícil controlar essas emoções, tá? Essa administração das emoções, né? Galera, foi justamente o que o Adriano citou, tá bom? Se você não estiver conseguindo administrar sozinho essas emoções, procura ajuda, tá certo? Sim, Se não tiver a possibilidade de procurar um psicólogo, que hoje o acesso à escuta psicológica está cada vez mais fácil, né? Nesse período de quarentena, por exemplo, vocês podem procurar um acompanhamento psicológico online, ok? Podem também, no momento de crise extrema, vocês podem ligar no 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida. Vai ter CVV. alguém ali para te escutar, para te dar um feedback, tá certo? Agora, claro, assim, se estiver num estágio um pouco mais avançado, tá bom? Se não, não se preocupe. Se você não estiver conseguindo administrar bem essas emoções e está percebendo isso, não se preocupe tanto, porque ninguém consegue administrar as emoções de maneira perfeita, né? A gente sim vai ter dificuldades diversas quando a gente for administrar as emoções, até porque cada realidade é única. Mas se você perceber que essa má administração está atrapalhando a sua vida como um todo, como por exemplo o Leandro colocou aqui que por causa da ansiedade ele está comendo muito, né? Então, assim, se está te causando algum sintoma, é bom que você sim procure ajuda, tá bom? De um psicólogo, procure amigos também que podem conversar contigo no primeiro momento, mas o ideal é mesmo procurar uma psicoterapia, um suporte psicológico mais adequado, tá bom? Deixa eu ver. Pode ir falando aí, Adriano. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta final aqui para a gente só finalizar, porque Pronto. nosso tempo está Sim. acabando. Qualquer dúvida, se tiver alguma pergunta, algo que ficou, digamos assim, não foi respondido aqui, pode comentar tanto aqui na rede social da faculdade, né, como também na minha rede social, né, no meu Instagram, ou no do Samuel, a gente vai buscar estar respondendo na medida do possível isso. Tem vários profissionais, digamos, que se reinventaram nesse momento para buscar dar o suporte necessário. Eu, por exemplo, eu não tinha muita experiência no atendimento online, eu tive que me reinventar, estudar um pouco sobre isso também, para estar acompanhando os pacientes online também, e assim, muitos outros profissionais estão fazendo também. Existem vários outros recursos também que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, eu estou com um rascunho aqui só, né, que a gente está corrigindo o português, né, da cartilhazinha de saúde mental que a gente está fazendo aqui, eu e Suelen. Né? Suelen é minha esposa, enfermeira, e a gente está desenvolvendo esse material para tentar ajudar a dar esse suporte. Assim que tiver concluído, a gente vai disponibilizar nas redes sociais para quem quiser baixar gratuitamente isso. Né? São informações básicas, mas que eu acredito que podem somar ao repertório de conhecimento que vocês já têm. Agradeço o convite, né, de Samuel e da Fadesa para estar participando com vocês dessa live. Estou à disposição para outros momentos também. Fiquei um pouquinho ansioso no começo, né? Talvez não tenha expressado isso. Psicólogo também sente ansiedade. Psicólogo também tem questões psicológicas para serem trabalhadas, né? Inclusive, né, Samuel, o tripé da psicanálise, né? Terapia, supervisão, estudo. É isso?
É, estudo, então, e análise. É De isso aí. análise, perdão, isso mesmo. Então, o processo de análise do próprio psicólogo, né, do próprio profissional, ele é necessário também para aprender a lidar com as suas questões. Eu falo isso justamente para diminuir o tabu, o preconceito por parte de muitas pessoas que ainda temos nos dias atuais. Né? E aí, gente, Uhum. busque compartilhar o conhecimento que vocês têm, né? Busque confirmar as informações nas fontes confiáveis, busque filtrar aquilo que está, digamos assim, desnecessário. Deixe de lado. Se algumas informações não te fazem bem, é melhor a gente deixar elas de mão. Se algumas redes sociais que a gente segue estão trazendo só notícias que nos causam mal-estar, deixa de seguir, pelo menos por enquanto. Vou dar um exemplo de uma página aqui que eu sigo que eu acho maravilhosa. Né? Não estou ganhando nada por isso, é só promovendo algo que me traz bem-estar também. Uma página chamada Razões para Acreditar. É maravilhoso o conteúdo dela. Dá uma olhadinha lá. Existem várias páginas na internet que promovem Legal. esse bem-estar através de informações. Né? Tem, se eu não me engano, o Lado Bom da Vida, se eu não me engano, uma página também. Mas essa Razões para Acreditar é excelente. É um conteúdo maravilhoso que nos ajuda. Informações são gotas de esperança no nosso dia. Né? Exerçam, tentem adaptar a atividade física ao seu contexto. Eu, por exemplo, no início do ano eu tinha entrado na academia, eu tinha começado a pedalar com minha esposa, e aí tivemos que parar tudo, a gente está tentando se reinventar. Né? A gente tinha alguns planos, a gente está tentando se modificar, se reinventem. Vejam o que é possível, ao que está ao seu alcance. Busque manter o contato com as pessoas que você ama, isso é importante. Tenha cuidado com a alimentação, com as compulsões alimentares, se necessário, busque ajuda nutricional e psicológica para essas questões. Tudo isso são um conjunto por exemplo, a questão religiosa também. Busque exercer a sua espiritualidade, a sua religiosidade com equilíbrio. São ações também que promovem bem-estar, independente do seu credo. Tudo isso são pequenos detalhes que, somados, traz esse grande bem-estar que é o nosso construto de saúde. Né? Verdade. Verdade. Adriano, o que eu consigo te dizer agora é um muito obrigado. Eu que agradeço a De fato, oportunidade. gostei muito desse nosso momento. Espero que tenhamos outros momentos como esse. Essa é a Não minha deu primeira. para não deu para responder todo mundo por causa do tempo, né? Eu acho que só falta 2 minutos aí para encerrar a live. Mas foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado. Essa live, pessoal, vai estar disponível aqui na página da Fadesa, tá certo? Por 24 horas. E se você perceber que tem algum conteúdo importante aqui, que algum amigo, algum familiar precisa assistir, indica, fala para abrir lá na página da Fadesa e assistir esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Valeu, Adriano. Valeu, colegas. Um abraço Até para mais. todos. Abraço. Abraço a todos. Fiquemos. Se Um cuidem, abraço. fiquem em casa na medida do possível, né? E busquem cuidar de si e dos outros. Como diz um ditado popular, não dá para tirar água de uma fonte vazia. Então a gente precisa cuidar de nós mesmos e cuidar do outro também. Um abraço e tenha uma boa Um noite. abraço. Valeu. Um abraço. Valeu.